Acho que uma das grandes preocupações das mulheres em relação às suas carreiras é a maternidade. Não à toa, muitas mulheres são questionadas em entrevista de emprego se elas têm filhos ou se elas pretendem ter filhos. Isso pode? Faz sentido? Nesse vídeo a gente vai falar sobre os direitos trabalhistas da mulher gestante. Bem-vindas ao canal Direito Delas, eu sou a Marina. Eu sou a Ana Paula, nós somos advogadas e ativistas pelos direitos das mulheres. A discriminação contra a mulher no ambiente de trabalho ainda é bem frequente. Para muitas pessoas da nossa sociedade, o fato das mulheres engravidarem e ainda serem sobrecarregadas por conta da divisão sexual do trabalho, que coloca sobre nós o trabalho de cuidado em relação à família, em relação às tarefas domésticas, faz com que muitas pessoas entendam que as mulheres são um fardo para as empresas e para a sociedade de modo geral. O fato de engravidarem faz com que, de alguma forma, a empresa seja prejudicada por contratar funcionárias mulheres. Apesar de haver esse entendimento, que é absurdo, afinal de contas, a gente tem que estar discutindo, por exemplo, redistribuição de tarefas de cuidado na nossa sociedade, não Penalizando as mulheres, né? Ainda mais por conta disso, a legislação já prevê uma série de direitos para as mulheres gestantes e parturientes, ou seja, aquelas que passaram pelo processo de parto, e que muita gente desconhece. Então hoje a gente vai passar pelas principais delas. Bom, você que é mulher já deve ter passado por alguma entrevista de emprego. Na hora de você fazer uma entrevista de emprego, algumas perguntas não podem ser feitas por serem consideradas discriminatórias. Como, por exemplo, se você pretende engravidar, se você tem filhos, quantos filhos você tem, se você já se casou ou pretende se casar. Bem, entendemos que esse tipo de pergunta é discriminatório porque, em primeiro lugar, normalmente são perguntas dirigidas apenas às candidatas do gênero feminino e não aos homens, que também estão participando daquele processo seletivo, mas também porque, de modo geral, a resposta que é dada pode implicar num aceite ou no afastamento daquela candidata. E não apenas é um ato discriminatório, como é considerado crime na nossa legislação, conforme prevê a Lei 9.029 de 95. A gente tem quase 30 anos em que esse tipo de conduta é considerada crime, mas até hoje as mulheres ainda têm que sofrer esse tipo de pergunta. Agora, para a mulher que já foi contratada, já está no seu posto de serviço, um dos direitos mais conhecidos é o da estabilidade da gestante. Esse direito ele está previsto na Constituição Federal e ele garante que uma mulher não pode ser mandada embora sem justa causa, desde o momento da concepção, ou seja, do momento que ela ficou grávida, até os 5 meses após o nascimento do bebê. Mas e se a mulher tivesse sido demitida nesse meio tempo e ela nem sabia que estava grávida, ou o empregador não sabia e ela descobre em seguida? A verdade é que isso já está super consolidado nos tribunais. Não importa se o empregador tinha conhecimento ou mesmo se a mulher tinha conhecimento. O que importa é verificar qual que é a idade gestacional. Então, se ela estava grávida antes da demissão, ela vai ter que ser reintegrada ao posto de trabalho. E não importa se o empregador não tinha conhecimento, se ele tentar alegar que ela mentiu pra ele, enfim. Tanto faz, a questão é realmente biológica. Tava grávida, vai se manter no posto de trabalho. Agora, o que é muito comum, infelizmente, é a mulher gozar desse período de estabilidade e assim que ele termina, ela é demitida. Na verdade, a Fundação Getúlio Vargas realizou uma pesquisa recente que identificou que quase 60% das mulheres são mandadas embora após esse período de estabilidade. Ou seja, a empresa cumpre a determinação legal, mas assim que ela volta, por uma série de motivos, notadamente discriminatórios, né, por entender que a mulher não vai ser a mesma trabalhadora que ela era antes, eles acabam dispensando-a sem justa causa, ou seja, eles pagam as verbas trabalhistas e tudo mais. E aí, nesse tipo de situação, o que a mulher pode fazer? Bom, a mulher tem direito a entrar com uma reclamação trabalhista e reclamar ou pela recolocação dela no posto de trabalho, então ela vai reassumir o posto que ela ocupava, o que costuma ser um pouco chato, né, porque desconfortável, você já sofreu uma discriminação, já foi demitida, aí você vai voltar para aquele espaço onde você claramente não se sente bem-vinda, ou então ela tem direito a uma indenização, uma forma de reparação por esse dano sofrido. Um segundo direito que a gente pode falar é o da licença maternidade, que muita gente inclusive confunde com o da estabilidade. Bem, a estabilidade, como a gente falou, é essa garantia de emprego, basicamente. A licença maternidade, ela é um benefício concedido para as mulheres que contribuem com a previdência social, então isso serve tanto para mulheres autônomas que contribuem diretamente, ou desempregadas, principalmente para mulheres que têm carteira assinada, CLTs. Então, no momento em que elas decidem tirar a sua licença maternidade, que é de 4 meses, 120 dias
dias ou 6 meses, 180 dias, dependendo se a empresa que você trabalha participa do programa Empresa Cidadã, que aí dá esses 2 meses a mais de licença maternidade. A mulher, ela pode ficar afastada, usufruir de um benefício que é pago pela Previdência Social, ou seja, pelo INSS. Então não é o empregador que vai ter que arcar com esse custo. É bom frisar isso, porque muito empregador gosta de cantar a vantagem de que tá ali sofrendo um prejuízo, quando na verdade não é ele que tem que pagar nada, é o Estado. Na verdade, você mesma que já contribuiu durante toda a sua vida ativa. Bam! E depois que esse período de 4 ou 6 meses acabe, você recebeu o dinheiro da Previdência Social, você deveria voltar para o seu posto de trabalho regularmente. E aí quem vai voltar a pagar o seu salário, claro, é o empregador. Nesse retorno ao trabalho, a mulher que acabou de ter um filho tem alguns direitos também, como por exemplo as pausas para amamentação. E essas pausas, elas não podem ser descontadas do salário, então não vai ter nenhum tipo de prejuízo em relação a isso, e também não vai ser descontado do horário de almoço dela. E esse direito, ele vai até os 6 meses do bebê e garante 2 pausas de até meia hora. O ideal, na verdade, é que ele fosse um pouco mais extenso, porque hoje muitos estudos mostram que é muito saudável que a criança continue sendo amamentada até os 2 anos de idade. Mas até agora, o que a nossa legislação prevê é isso, até o 6º mês de vida. Além disso, também é importante falar que empresas que têm mais de 30 mulheres com mais de 16 anos de idade devem ou oferecer uma creche dentro do ambiente de trabalho para essas crianças que são filhas de suas trabalhadoras, ou então, em contrapartida, que é o que a maior parte das empresas fazem, dar um auxílio creche, para que essas mães possam trabalhar e deixar seus bebês devidamente assistidos. E uma outra coisa que muita gente fala, que é ruim de contratar mulheres que têm filhos, é porque elas precisam sair o tempo inteiro do trabalho, pra ir em reunião escolar, pra acompanhar filho em médico. E como é que fica essa questão? A mulher pode ser prejudicada mesmo por ter esse desempenho na sua maternidade? Bem, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente refletir a respeito desse encargo que a maternidade acaba tendo sobre a mulher. Porque afinal de contas, né, precisa de 2 pessoas pra ter um filho, e parece que, de modo geral, na sociedade brasileira, a gente entende que é só a mãe que tem que abrir mão da sua carreira o tempo todo, ficar correndo pra reunião de pais e mestres, levar em consulta médica ou no futebol, não sei onde, enquanto o homem, ele pode e se espera dele que se dedique mais à carreira. E acho que tirando realmente a amamentação e a gestação, né, que realmente tem que ser a mulher, nenhuma das outras atividades de cuidado com a criança precisa ser exclusivamente dela. O pai pode e deve contribuir igualmente para a criação dessa criança. Bem, a legislação prevê atualmente algo bem tímido, que é o pai pode faltar pelo menos uma vez ao ano, sem qualquer tipo de prejuízo no seu salário e nos seus rendimentos, para levar o seu filho de até 6 anos ao médico. Gente, uma falta, né, tanto sem noção, parece que não sabe o quanto a criança fica doente. E no fim a gente sabe que quem vai acabar sendo sobrecarregada com esse tipo de encargo vai ser a mulher. Então por isso é muito importante que a gente repense, né, saiba sobre os nossos direitos já existentes e repense a respeito dessa forma como a nossa sociedade costuma dividir as tarefas, porque me parece que é um pouco injusta para a mulher. E é muito importante que você saiba que, caso algum desses direitos tenha sido violado, consulte uma advogada para verificar se é possível entrar com uma reclamação trabalhista, acionar o Ministério Público do Trabalho, porque esses direitos, eles são tão sedimentados que na maior parte dos casos a gente consegue reverter essa situação facilmente na justiça. Seja através do seu recolocamento no posto de trabalho, seja através de uma indenização, que é o mais comum. Se ficou alguma dúvida em relação aos direitos da mulher gestante, o parturiente, em relação ao trabalho, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o prazer de responder. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e a gente se vê na próxima.